Olá, alunos. Professor Sérgio Luiz aqui. Então vamos continuando com a nossa aula sobre liberdade e felicidade. Estamos ainda na parte da liberdade, né? E relacionando com o tema. Então, podemos ser livres? É o nosso capítulo 14. Essa é a aula 2 sobre o capítulo. Falaremos hoje sobre o racionalismo de Alain e a fenomenologia de Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty. Émile Auguste Chartier, ou Alain, vamos pronunciar assim, século XIX, século XX. O Alain ele foi um racionalista muito influenciado pelo pensamento de Descartes, Spinoza e Kant. Então, ele está nessa perspectiva da razão, essa perspectiva iluminista, embora pós-iluminismo, mas nessa perspectiva de que a consciência, o intelecto controla a moral. E ele vai fazer essa relação também entre determinismo e liberdade. Então, para ele, a liberdade seria essa consciência das causas. E assim você constrói um projeto de ação pessoal. Não ficou claro, professor. Existe o campo determinista. Existem os fenômenos da natureza, existem as determinações naturais e sociais. Mas a liberdade é você usar isso ao seu favor. É você ter a consciência de que existe as determinações e usar isso ao seu favor. Então, liberdade é esse poder de transformação sobre a natureza do mundo e sobre a natureza humana. Deixar claro que ele é um racionalista. Então, existe uma certa diferença, uma separação entre a natureza do mundo e a natureza humana. Então, essa separação. O racionalismo tem essa compreensão, né? Uma coisa é o ser pensante, outra coisa é o ser pensado, é o objeto. Então, existe separação entre corpo e consciência. O Descartes é dualista. Para ele, existe corpo e alma. Então, essa é a visão de separação. Então, é através da liberdade que o ser humano pode transformar, ele pode agir sobre a natureza humana e sobre a natureza do mundo. Então, ser livre é como navegar. Você não controla o vento. O vento existe independente da sua vontade, você não escolhe. Mas você pode usar o vento ao seu favor. A vela é um exemplo disso. Como você maneja a vela, você leva o barco para onde você quiser. Então percebe que você não determina a força do vento, velocidade, a força do vento, você não determina a posição do vento, isso já está determinado pela natureza, mas você pode determinar a posição da vela, controlar o barco e levar ele para onde você quiser, até mesmo contra o próprio vento. Então percebam qual é a compreensão de liberdade para Alain. Então o ser livre ele não é passivo, ele não aceita o vento e diz, não, tá bom, o vento está me levando para o norte, eu vou para o norte. Está indo para o sul e assim por diante. Não. Ele vai agir usando esse determinismo e fala assim, não, mas o vento está me levando para o norte, mas eu quero ir para o sul. E ele usa essas causas da natureza e da sociedade ao seu favor. Então o determinismo, o ser indivíduo que é livre, ele não é um ser passivo, mas ele age usando o determinismo em função da liberdade, como causa da liberdade. Então, na visão do Alain, o determinismo é a causa da liberdade. A fenomenologia, a liberdade situada. A fenomenologia ela é uma corrente que o princípio dela está ali em Kant, mas ela vai ser desenvolvida por Edmund Husserl. Então esse é o cara da fenomenologia, embora tenha outros autores. Vamos comentar um pouquinho depois sobre Maurice Merleau-Ponty, que é um dos grandes nomes da fenomenologia. Então, liberdade, no sentido da fenomenologia, se dá pelo sujeito encarnado, ou seja, situado no mundo e capaz de se relacionar com o mundo e consigo mesmo. Então, a visão da fenomenologia é que o ser humano ele não é só uma coisa, mas ele é um ser situado no mundo. E essa liberdade está localizada, está situada no mundo. Então, essa relação do mundo e consigo mesmo se dá ao campo da liberdade. A gente vai ver melhor como que se dá isso nos conceitos de facticidade e transcendência. Os conceitos de determinismo e liberdade, ao longo da história da filosofia, na fenomenologia, vão assumir outra nomenclatura, mas serão muito semelhantes aos conceitos originais. Então, o determinismo, para a fenomenologia, é o campo da facticidade, ou da imanência. Então, é uma dimensão de coisa do ser humano. Tem um corpo que ele não escolhe,
características psicológicas, a sua família, onde ele nasce, questões de classes sociais, econômicas. Então existem muita cultura, então ele não escolhe muita coisa. E isso é o campo da facticidade, é o campo da imanência, é o campo que já está determinado. Não há escolha sobre isso. A primeiro momento não há escolha. Muitas coisas depois pode. Você nasceu com o cabelo preto, você pode pintar ele de verde. Então você pode mudar depois. Mas a princípio, naturalmente, se você corta ele sempre nasce preto. Você não consegue mudar. Essa é uma essência que não dá para transformar. Porque na configuração genética, o seu cabelo é preto. Acho que ficou claro, espero. Só que o ser humano não é só essa dimensão. O ser humano não tem só a dimensão de facticidade, de imanência, de determinismo. Ele tem uma outra dimensão, que é uma dimensão de transcendência. É uma dimensão de liberdade. Ou seja, é justamente a dimensão movida para o além da determinação. Ou seja, não é a negação da facticidade. Não é uma negação da determinação. Mas dá um sentido para ela. Então o ser humano vai dar um sentido para a sua vida no mundo. Então o sentido não está pronto. Segundo o pensamento fenomenológico, o ser humano ele constrói esse sentido. O sentido que ele vai dar para... O corpo existe, mas o sentido, o uso que ele faz do seu corpo é ele que determina isso. É ele que define. As questões sociais e políticas são também influenciadas pela ação humana. Então, embora exista o determinismo, o sentido moral da ação, ou seja, certo, errado, justo, injusto, e são sentidos atribuídos ao ser humano, o que é belo, o que não é. É o ser humano que dá sentido ao mundo. Esse dar sentido às coisas é o campo da liberdade. Então, a liberdade é dar sentido ao mundo. Então, existe o campo da facticidade, ou seja, que é o determinismo, as questões que já nascem, o ser humano não tem poder de transformação. E existe o campo da transcendência, ou seja, da liberdade, que é a dimensão movida para além daquilo que está determinado. Dei o exemplo do pintar o cabelo. Isso é um exemplo de transcendência. O sujeito nasce com o cabelo de uma cor e ele pinta de outro. Ele nasce com um tipo de coisa e ele muda isso. Ah, não gostou do tamanho do nariz, vai na cirurgia plástica e faz uma transformação no nariz. É um exemplo. Então, ou seja, o cara que não é só no campo do corpo, é no campo das escolhas também, é no campo da personalidade, é no campo da ação, da política, da moral, dos valores, da convivência. Então, o ser humano constrói isso, a civilização, a cultura. Então, isso é construção do ser humano. Isso não está determinado. Isso é o ser humano que define, é o ser humano que constrói. A língua, por exemplo, a linguagem não está determinada. Foi uma construção humana ao longo de milênios, mas ela é uma construção. Não foi a natureza que determinou. Fala inglês, português, deu. Não. Ao longo da história, o ser humano vai se construindo no mundo. Suas relações de trabalho não são determinadas pela natureza. Existe a parte da determinação. Ele precisa trabalhar. Mas como ele vai trabalhar é uma escolha dele. Então percebe que a fenomenologia vai trabalhar dessa forma. Existe o campo da facticidade, existe o campo da transcendência, do ir além. Maurice Merleau-Ponty. O Merleau-Ponty, filósofo do século XX, ele é da fenomenologia, um grande expoente da fenomenologia. Para ele, o corpo não é uma coisa no mundo, mas é uma condição para a nossa experiência no mundo. Então, na visão dele, somos corpo e consciência. Somos corpo e consciência. Ele chama isso de corpo vivido. E esse corpo, ele não é só uma coisa. O corpo, ele é um instrumento de percepção, de experimentar o mundo. Então não há uma total separação para ele entre a facticidade e a transcendência. Não existe tipo polos opostos. Uma coisa é facticidade, outra coisa é transcendência. As coisas se conectam. Então a gente está vivendo a todo momento facticidade e transcendência. Essa é a perspectiva do Merleau-Ponty. A realidade ela se apresenta de um modo de existir e dar sentido ao mundo. O não é só o individual também, porque cada indivíduo percebe o mundo de uma forma, dá sentido para o mundo de uma forma. Mas, além disso, existe um sentido coletivo, um sentido de organização e coletiva que se dá para o mundo, social, de grupo, de classe e assim por diante. Podemos usar o exemplo de uma fábrica. Um operário na fábrica sozinho não basta ter o intelecto e reflexão para mudar a situação. Não basta refletir, não basta ter consciência intelectual que ele vai mudar a situação, muitas vezes de exploração, de trabalho explorado, ou situação de miséria, etc. Não vai. É preciso, é na relação com o outro, é no contato com o outro indivíduo que também é ser no mundo, que também é um corpo vivido, que também é um ser. É no contato com o outro, na experiência, na coletividade com o outro, ele sente
Ele começa a sentir semelhante. Eles começam a dar um sentido coletivo para essa sensação. Opa, a gente está sendo explorado. Então, vamos mudar isso. Tem aqueles que aceitam essa condição e continuam trabalhando e não fazem nada e dizem que não dá de mudar o destino, é coisa de Deus, é a divindade, é a natureza mesmo, é assim, não dá para mudar, então aceita que dói menos, ganha esse salário miserável, mesmo exploração e tá bom. E existem os indivíduos que não. Esse sentido não é o que a gente dá para nossa ação, o nosso trabalho não vale isso. A gente não quer esse tipo de vida, a gente quer algo mais. E aí eles vão na greves, reivindicações, mudança de postura dos grandes empresários, do sistema. Então eles querem transformar. Então a liberdade é o campo da transformação. Existe, você pode aceitar o determinismo e se isolar no campo da facticidade, ou você escolher transformar, se organizar no coletivo e fazer a transformação. A liberdade só se realiza se formos capazes de assumir a nossa situação natural e social. É preciso assumir essa situação e é possível também transformá-la. Através dessa percepção, da sensação do mundo, é possível transformar a realidade. Não dá para transformar o determinismo. Tu não vai negar o determinismo. Não, eu não estou determinado pela gravidade. Não, você não tem como negar isso. Mas você vai usar isso ao seu favor. É o que, por exemplo, a aviação utiliza, o automóvel utiliza disso, então utiliza disso ao seu favor. É um exemplo. Então a aula de hoje fica por aqui. Em seguida temos uma aulinha sobre Sartre.